Om Arunachala Ramana. Memorial Sundaramayer, recordando o pai de Bhagavan. O ashram observa o memorial de Sundaramayer, o pai de Bhagavan Shri Ramana Maharishi. Conhecemos muito bem a história de sua mãe e como ela recebeu das mãos do filho a bênção espiritual mais elevada que concedeu-lhe a liberação ou moksha. Mas, quem sabe se seu pai também alcançou mukti? É claro que Bhagavan não fez nenhuma distinção especial entre sua própria família e o mundo, mas, no entanto, para ser abençoado com um filho como ele, seus pais devem ter tido algum grande mérito. De acordo com o que nos conta Shri Krishna Bhikshu em sua memorável Shri Ramana Lila, abre aspas, Sundaramayer, aos 16 anos, começou a trabalhar como escriturário. Inteligente, trabalhador e popular, aprendeu rapidamente a redigir documentos legais. Era diplomático em suas relações com os funcionários e com as pessoas comuns. Mesmo sem prestar nenhum exame, obteve uma licença para ser advogado, uma facilidade disponível na época. Fecha aspas. Sobre isto, há um fato que nos conta de sua habilidade como pleader, um termo derivado do inglês que designava aquele que se especializava na redação de petições e que também pode ser traduzido como defensor. Curiosamente, essa palavra deriva do verbo to plead, que significa de forma simples suplicar. Conta-se que certa vez surgiu uma disputa complicada envolvendo propriedade e documentos legais. As partes envolvidas estavam em desacordo e o caso parecia difícil de resolver. Sundaramayer examinou cuidadosamente os papéis e percebeu um detalhe que havia passado desapercebido por outros. A forma como um documento havia sido redigido mudava completamente a interpretação do direito sobre a terra. Com base nesse detalhe, ele elaborou um novo argumento jurídico que resolveu a questão de maneira clara. O caso foi decidido a favor de seu cliente e o episódio aumentou ainda mais a sua reputação como alguém capaz de clareza de pensamento e de perceber o ponto essencial de um problema. Essas características fizeram com que ele fosse respeitado não apenas como profissional, mas também como uma figura de equilíbrio e bom senso na comunidade. Assim, Sundaram Iyer tornou-se popular e respeitado até mesmo por ladrões que o viessem a atacar ou a atacar alguém que fosse próximo a ele, e que iam embora sem causar qualquer moléstia, apenas ao saber que se tratava de Sundaramayer ou de um de seus conhecidos. Ele era um filântropo e devoto do Senhor Supremo, sendo reservado com relação à sua prática espiritual. Diferente de sua esposa, Alagamal, que expressava devoção de maneira aberta, recitando hinos e participando de práticas devocionais, Sundaramayer era conhecido por uma religiosidade discreta. Ele participava da vida do templo local e ajudava na organização de recitações dos Puranas, mas não fazia demonstrações públicas de fervor religioso, o que normalmente é interpretado como sua inclinação ao Gnana Marga, o caminho do conhecimento. Uma característica notável da família de Sundaramayer merece especial atenção. Um membro masculino da família, em cada geração, desistiu de sua casa e de todos os confortos para se tornar um asceta, um sannyasi.
Um dos tios paternos de Sundaramayer vestiu dessa maneira o manto ocre, ou seja, as vestes da renúncia, pegou o cajado e o pote de água e viveu de esmolas. O irmão mais velho de Sundaramayer deixou a aldeia para visitar Tiruparam Kundram e desapareceu. Ele foi visto anos mais tarde em Chidambaram, com o traje dos renunciantes, removendo espinhos do chão do pátio externo do templo de Nataraja para facilitar as circunvoluções, as pradakshinas, dos piedosos devotos descalços. Ele também foi visto em Benares. Parentes idosos contavam uma história interessante sobre a origem desse evento familiar recorrente. Certa vez, um asceta errante, um sannyasi, que veio até a casa, não recebeu o devido respeito nem mesmo uma refeição. Ele os deixou com a maldição de que a cada geração um membro da família se tornaria asceta e viveria de esmolas. Mas teria sido esta realmente uma maldição? Certamente, dada a história que contamos aqui, ela se tornou a maior bênção que já existiu. Alguns acreditam que Bhagavan Shri Ramana Maharishi escolheu o caminho ascético como resultado dessa bendita maldição, que, em retrospecto, acabou sendo um benefício para a humanidade, por conceder um santo tão grande como Bhagavan Ramana. Jaya Arunachala. Certamente, muitas das observâncias morais, compassivas e rigor ético presentes na conduta do Pai serviram de inspiração ou influência no rigor de igualdade e generosidade que contemplamos em Bhagavan Ramana. O pai de Bhagavan construíra em Tiruchuri uma grande casa, agora chamada Sundaram Mandiram, e reservara parte dela para acolher peregrinos, visitantes e oficiais do governo sempre que eles viessem. Sua esposa, Lagamal, recebia a todos com hospitalidade generosa, oferecendo-lhes sempre boa e saborosa comida. E não é assim até hoje? Esta mesma generosa hospitalidade, uma marca tão presente desde sempre no ashram que se ergueu ao redor de Bhagavan? Conta-se que certa vez o jovem Venkataraman fez algumas peraltices contra o vizinho. O garoto fugiu antes de ser pego. O vizinho reclamou. Sundaramayer ficou muito irritado e disse: "Deixe-o. Quando ele voltar, vou lhe dar um corretivo e mandá-lo para longe de casa." De fato, alguns anos depois, o corretivo foi dado e o garoto foi arrastado para longe da casa familiar, de volta para sua morada definitiva, Arunachala Shiva. O casal Sundaramayer e Alagamal tiveram 3 filhos e uma filha. Era o ano de 1892. Nagaswami, o filho mais velho, estava com 14 anos. Venkataraman com 12, Nagasundaram com 6 e Alamelu era ainda um bebê. E foi a essa altura que aos 47 anos Sundaramayer adoeceu e em 4 dias veio a falecer. Sua passagem repentina foi, obviamente, recebida com grande impacto por todos e trouxe ao jovem Venkataraman as primeiras ondulações do Atma Vichara. Ele ponderou consigo: Pai está morto? O que é isso que está morrendo? Seu corpo agora está inerte, mas deve ter algo a mais
que deve ter impulsionado o corpo quando ele estava vivo. O que é isso? A semente de Vichara fora plantada e cresceria frondosamente até florescer e frutificar como a grande luz conhecida como Ramana Maharishi. Algum tempo antes, Sundarama Iyer havia comprado e doado ao público um terreno na extremidade nordeste para servir como crematório. E foi neste mesmo crematório que, por ocasião de seu falecimento, tendo sua alma alcançado Shivapadam, voltando aos pés de lótus de Mahadeva, seu corpo foi cremado. Uma vez que os ritos fúnebres para o pai terminaram, Venkataraman e Nagaswami foram morar com seu tio em Madurai. O irmão e a irmã, mais novos, ficaram junto de mãe Alagamal e foram morar com outro tio. Alguns anos mais tarde, morando na casa de seu tio em Madurai, o jovem Venkataraman vivencia então o grande despertar e, pouco tempo depois, parte para Tiruvannamalai ao encontro de Arunachala Shiva. Neste dia em que honramos a memória de Sundarama Iyer, alguns poderão se perguntar se ele verdadeiramente alcançou Mukti ou não. A resposta é sim. Sundarama Iyer fundiu-se definitivamente ao Supremo Infinito. E esta afirmação vai apoiada no fato dele ter sido notavelmente um grande Shaiva, que viveu a vida correta, tendo sido para seu filho Venkataraman, Bhagavan, um instrumento para que ele também alcançasse Mukti ou liberação. E é por isso que os devotos entoam o mantra Om Sundaraya Tapha Phalaya Namaha, que significa saudações àquele que é o fruto dado como prêmio pelas grandes tapachas, as penitências de Sundarama Iyer. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.